Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui através da TV Votorantim, canal 10, para esse momento desse programa Aprofundando na Fé. E nós vamos continuar falando dessa questão da igreja, da missão e organização da igreja. Como que a igreja, qual é a missão da igreja, a missão que a igreja tem diante da sociedade e também como que a igreja se organiza para isso. A igreja precisa se organizar para responder às necessidades sociais do nosso tempo. As necessidades elas vão mudando, elas vão cada dia mais mudando e a igreja ela tem que estar preparada para responder a essas necessidades, a essa necessidade que o povo tem. E é uma coisa que Jesus Cristo ele pede no seu Evangelho. Jesus Cristo ele se aproxima de todas as pessoas. Nós já discutíamos aqui há uns dias atrás aí com o Padre Kojak e nós vemos que Jesus Cristo ele pede que nós tenhamos um pouco mais de atenção para essas questões sociais, as pessoas que sofrem, as pessoas que hoje vivem um pouco à margem da sociedade. E isso acontece em vários patamares. Existem pessoas que passam um pouco de dificuldades, outras que passam mesmo dificuldades. Isso pode ser financeira, pode ser no relacionamento com a sociedade, no relacionamento com a família e pessoas que vivem em extremas dificuldades, em situação de extrema dificuldade. Então é preciso que a igreja ela precisa estar sempre atenta a isso, sempre procurando responder a essa necessidade. E é através do seu corpo místico, a igreja vai responder essas necessidades que todas as pessoas encontram na sua vivência diária, no seu cotidiano. E nós precisamos, como igreja, dessa organização, nos organizar para que nós respondamos à altura do momento e do ambiente onde nós estamos vivendo. Nós vamos hoje ver aqui uma passagem do Evangelho, o Evangelho é de São Mateus 19, versículo 16, que é a parábola, a passagem do jovem rico que se aproxima de Jesus. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Nós vemos que o jovem ele tem uma preocupação. Mas ainda a preocupação não é com a situação daqueles que convivem com ele no mesmo ambiente. A preocupação do jovem ainda é com ele mesmo. O que eu devo fazer para eu alcançar aquilo que eu pretendo alcançar, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo? O que eu devo fazer? Quer dizer, ainda a intenção é voltada para ele, a intenção não é voltada para o seu semelhante. Não é um gesto de amor, de dedicação daquele jovem. Mas Jesus, então, responde para ele, disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que deve se fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Ele pergunta quais? Perguntou-lhe ele. Então Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe os jovens: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Uma pessoa perfeita, uma pessoa que foi educada no templo, uma pessoa que foi orientada segundo as leis da época. Essa pessoa, ela fazia tudo aquilo que ela observava, não fazia nada de errado. Fazia nada de errado. Observava perfeitamente, atentamente as leis da Torá. Mas não basta não fazer nada de errado. É preciso não fazer nada de errado, mas também fazer aquilo que é bom, aquilo que deve ser feito. Jesus Cristo então vai responder para ele. Daí ele fala: O que me falta? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos pobres,
e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste porque possuía muitos bens. Então, a missão da igreja hoje, a nossa missão de cristão hoje, é seguir os passos de Jesus Cristo. Quais são os passos de Jesus Cristo? Os passos de Jesus Cristo foi a aproximação. Jesus Cristo sempre, ele se aproxima das pessoas carentes. Sempre ele se aproxima das pessoas que estão passando por dificuldade. Jesus, quando ele caminha pela Terra Santa, lá pela Palestina, o que acontece? Pelo caminho, ele encontra muitas pessoas que estão sofrendo, por vários motivos. Não só, muitas vezes quando a gente pensa assim, nós devemos atender as pessoas nas suas dificuldades, logo a gente pensa na condição financeira. Logo vem à cabeça da gente a condição financeira. Ah, mas aquela pessoa é pobre, ela não tem o recurso financeiro para viver adequadamente, como que os dias de hoje propõem. Então, logo a gente pensa que a gente tem que enfiar a mão no bolso e suprir aquela dificuldade financeira daquela pessoa. Mas não, Jesus ele atende na sua totalidade a vida das pessoas. Muitas pessoas eram excluídas, não podiam participar do templo. Muitas pessoas, às vezes, tinham sim a dificuldade financeira. Muitas pessoas estavam sendo escravizadas, exploradas pelos poderosos. E Jesus ele vem acolhendo essas pessoas. Ele acolhe a todas as pessoas, restabelecendo a dignidade na vida dessas pessoas. E hoje nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Vem e segue-me. É a última palavra de Jesus para esse jovem. Vai, desapega das suas coisas e vem e segue-me. Esse é o fundamento principal. É seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo é acolher as pessoas, passar acolhendo as pessoas, todos aqueles que nós encontramos pelo caminho, aquelas pessoas que estão passando dificuldades, que muitas vezes não é a dificuldade financeira, mas as pessoas às vezes precisam de uma palavra, de um sorriso. Quantas e quantas pessoas às vezes vêm reclamar com a gente e falam assim, nossa, eu encontrei com você, você não me cumprimentou. Você passou e não me cumprimentou. Às vezes aquela pessoa ela vai ficar numa situação de dificuldade, vai se sentir excluída. Por quê? Porque deixou de receber um cumprimento de um amigo. Uma palavra, uma única palavra que a gente pode dizer para essa pessoa, a gente vai mudar totalmente a vida daquela pessoa naquele dia. E é aí que nós devemos acolher a pessoa, é desse jeito que nós devemos acolher a pessoa. Isso é revelar esse lado espiritual que nós temos de cristão, para que então as pessoas se sintam acolhidas, não por nós, mas pelo próprio Jesus. O nosso gesto deve revelar um sentimento de Jesus. O nosso gesto hoje é chamado a revelar o sentimento de Jesus, aquilo que Jesus sente pelas pessoas, demonstrar o amor que Jesus sente pelas pessoas. E somos nós, igreja, que devemos fazer isso hoje. Nós que pertencemos a essa igreja, que somos cristãos, nós devemos fazer isso, acolher as pessoas com carinho, com afeto, dar dignidade para as pessoas, fazer com que essas pessoas elas se sintam dignas diante da realidade onde elas estão vivendo. Existem muitas pessoas que financeiramente estão bem estabelecidas, estão com a vida financeira tranquila, mas estão passando por dificuldades, porque trazem dentro de si algo que oprime, algo que muitas vezes deprime as pessoas, não só oprime, mas deprime essas pessoas. E essas pessoas precisam de uma atenção especial, de um carinho especial, para que seja revertida essa situação. Não basta olhar para a pessoa e sentir pena da pessoa. Eu fiquei com pena dessa pessoa, porque ela está numa situação tão difícil. Jesus não ficava com pena. Jesus imediatamente, ele oferecia para aquela pessoa a condição de ser restabelecida na sua dignidade.
E esse é o nosso papel hoje. Nós temos esse papel diante da sociedade em que nós vivemos hoje. Fazer com que as pessoas se sintam dignas. O papel da igreja, a missão da igreja, ela se resume nisso. O Evangelho, ele vai anunciar, né? Quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos, né, esse calor humano de Jesus Cristo. O Evangelho nada mais é do que o calor humano de Jesus Cristo, mesmo que seja para nos repreender naquilo que nós fazemos de errado. Às vezes nós começamos a fazer alguma coisa de errado, né, e nós precisamos da repreensão, né, para que nós então façamos uma meditação para que nesse nosso processo de conversão nós voltemos a buscar a santidade, a viver essa proposta de santidade que Jesus Cristo nos pede. E o Evangelho de Jesus Cristo é esse calor humano de Jesus que Ele tem, que Ele nos transmite. E transmite através do nosso compromisso para outras pessoas. Todas as outras pessoas vão receber essa mensagem como o calor dos braços de Jesus Cristo, que acolhe a todos nós que passamos. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos as nossas dificuldades. Uns menos, outros mais, mas temos as nossas dificuldades. E é preciso, então, desse anúncio, dessa realidade que Jesus Cristo expõe para nós, da fidelidade a Deus, a observação à palavra, os ensinamentos, a orientação de Deus, o jeito de acolher, de conviver com as pessoas. Nós precisamos de um jeito especial de convivência. Muitas vezes, a nossa visão de convivência, de relacionamento humano, não funciona, não dá certo. E é preciso que nós, então, observemos o que Jesus fala para nós convivermos de uma maneira onde todas as pessoas se sintam bem. O ambiente seja um ambiente saudável. Onde as pessoas se reconheçam, se olhem e se reconheçam. Se sintam dignas, diante dessa proposta de convivência. Muitas vezes, com um olhar, a gente mata a pessoa. Um olhar, um único olhar. A pessoa, ela já sente que ela, ali naquele momento, ela está sendo rejeitada, ela está sendo marginalizada, ela não está sendo bem acolhida naquele ambiente. Muitas vezes a gente faz os nossos ambientes, nós fazemos um ambiente onde nós classificamos as pessoas. Isso nós fazemos muito. Então a gente cria um ambiente, onde nós classificamos as pessoas, aquelas que nós queremos, aquelas que nós queremos trazer para o nosso lado e aquelas que nós rejeitamos. Mas e aquela pessoa que nós rejeitamos? Será que Deus também rejeita aquela pessoa? Será que Jesus Cristo, ao passar do lado daquela pessoa, Ele também vai rejeitar aquela pessoa? Não. E se nós temos essa missão de seguir Jesus Cristo, por que nós não acolhemos aquela pessoa? Qual é a dificuldade que nós temos em acolher aquela pessoa? É porque nós não estamos seguindo Jesus Cristo. Naquele momento da rejeição, nós deixamos de seguir Jesus Cristo. Já não somos mais seguidores de Jesus Cristo. Mas nós estamos vivendo os nossos próprios conceitos, os nossos próprios valores humanos, valores que nós trazemos dentro de nós. É uma semente que nós temos dentro de nós, que muitas vezes impede de nós seguirmos Jesus Cristo. É mais forte, nós deixamos aquilo se fortalecer, crescer dentro da gente, e isso aí crescendo vai sufocar esse espírito de bondade que nós recebemos de Jesus. Sufoca. E o espírito, quando ele se vê sufocado, ele deixa de agir, porque a nossa humanidade ela se prevalece diante de tudo, e então começa a classificar as pessoas. A gente deixa de ser esse missionário, deixamos de viver a missão que nós recebemos de Jesus Cristo. Vem e segue-me. Precisamos seguir Jesus Cristo. E para seguir Jesus Cristo, é preciso que nós nos aproximemos das pessoas, para que as pessoas elas sejam restauradas na sua dignidade,
sejam regeneradas na santidade. Muitas vezes a gente sabe apontar o dedo e julgar as pessoas. Quantas e quantas vezes a gente faz isso? A gente olhar somente as coisas ruins, só os erros das pessoas, e a gente começa a apontar e julgar as pessoas, condenar as pessoas. Às vezes nós queremos até fazer justiça pelas próprias mãos. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa justiça? Nós queremos, praticar essa nossa justiça e nós queremos derrubar as pessoas, excluir as pessoas do sistema onde nós estamos inseridos, do ambiente onde nós estamos inseridos, porque muitas vezes ao se aproximar dessas pessoas, a gente não se sente bem, nós não nos sentimos bem. Mas para seguir Jesus Cristo, isso não pode acontecer. Para ser um seguidor de Jesus Cristo, nós precisamos acolher a todas as pessoas e procurar olhar o lado bom das pessoas. Todo mundo tem o seu lado bom. Por mais perversa que seja a pessoa, ela tem o seu lado bom. E de repente, se a gente investir nesse lado bom da pessoa, tudo muda. Nós vamos ver um milagre acontecer diante de nós. Isso já aconteceu quantas vezes? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, pode ter acontecido. De repente, olhar para a pessoa e procurar monitorar, ver o lado bom daquela pessoa. E daí a gente vai investir nesse lado bom dessa pessoa. Ela deve ter um lado bom, Todos nós temos o nosso lado mal e o nosso lado bom. Quando o investimento é no lado bom, o lado bom ele vai crescer e vai acontecer uma transformação. A pessoa vai ser transformada. Vai acontecer um milagre. E esse é o propósito do Evangelho. Trazer essa transformação para a vida, não só para a nossa vida, mas para a vida das pessoas. Mudança. É preciso mudança. Nós precisamos mudar. Mudar o nosso jeito de ser, nosso jeito de viver, nosso jeito de se relacionar com as pessoas. Às vezes nós não sabemos nos relacionar com as pessoas. Quantas e quantas vezes nós entramos em crise porque nós não sabemos nos relacionar com as pessoas, temos dificuldade no relacionamento com as pessoas. E às vezes a culpa não é das pessoas, muitas e muitas vezes a culpa não é das pessoas, a culpa é nossa, porque nós não sabemos administrar esse momento, nós não sabemos administrar essa parte em que nós devemos nos relacionar com as pessoas. Tudo isso entra nessa área social da igreja. A igreja ela tem essa missão de se aproximar das pessoas socialmente, fazer com que as pessoas elas vivam essa unidade, elas vivam harmoniosamente. Então nós precisamos, dentro dessa visão social da igreja, assumir isso também. Ser essa pessoa, entrar na organização da igreja para que nós então possamos dar uma resposta a tudo isso que muitas vezes nos atinge, nos abate até. Então isso é muito importante. Nós estamos encerrando esse nosso dia, esse nosso primeiro encontro desse programa Aprofundando na Fé, mas amanhã nós voltamos e nós vamos continuar refletindo sobre essa questão social da igreja, esse jeito, essa missão que a igreja recebeu e esse jeito organizado da igreja de responder a essas questões sociais, sempre observando o Evangelho de Jesus Cristo, sempre observando aquilo que Jesus Cristo nos comunica, aquilo que Jesus Cristo nos ordena. Nós precisamos ter essa certeza de que Jesus ele nos envia também a contribuir com esse lado da vida do ser humano, esse lado social da vida do ser humano, para que nós criemos um ambiente saudável para a nossa vida, para nós vivermos. Isso compete a nós, cabe a nós construir esse ambiente. A construção desse ambiente cabe a nós e deve ser com a nossa contribuição. Cada tijolinho dessa construção tem que passar por nossas mãos, para que nós também possamos desfrutar desse bem-estar
né, que esse mundo oferece. O mundo é bom, o mundo é bem feito, o mundo é perfeito. A imperfeição muitas vezes está em nós e no nosso jeito de conviver com as pessoas e com o ambiente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então pedir a bênção de Deus para esse encerramento, pedir para que Deus nos acolha na sua bondade e assim nós possamos cada dia mais ter a esperança, ter a certeza da presença de Deus no nosso meio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.